Olá, investidores! Seguindo o nosso curso aí sobre Candlestick, hoje nós vamos falar sobre o padrão chamado de enforcado, Rangeman ou Kubitsuri em japonês. Esse padrão ele é muito semelhante ao padrão martelo que nós vimos já no vídeo anterior. Esse padrão, para vocês terem uma ideia aqui, ele também é um padrão representado por apenas um único candle, um candle de corpo pequeno e com uma sombra que tem que ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo do candle. Ao contrário do martelo, esse candle ele é um padrão baixista. Ou seja, ele sinaliza o início de uma nova tendência de baixa. Então, nesse cenário, nós vamos encontrar ele no topo, no final de uma tendência, de um movimento de alta. Então, imaginem que os preços eles estão andando numa tendência de alta. E aí nós temos a formação desse padrão. Então aqui no caso, abertura do pregão aqui. Aí temos todo um período de negociação. Vai até aqui nesse caso. E aí ele pode dar alguma boa caminhada aqui por essas regiões aqui. E no caso ele acaba fechando em baixa. Então candle vermelho. E aí o mercado o pessoal começa a vender os papéis, aí temos o início de uma força vendedora maior que a compradora, e como consequência nós temos uma reversão de tendência ou uma correção, uma breve correção. Aqui eu trouxe para vocês aqui variações do padrão, porque às vezes a gente vê uma assimetria bem interessante nos livros e na prática o padrão pode aparecer um pouco torto, um pouco deformado. Então esse padrão ele pode acontecer tanto verde quanto vermelho. Então, por exemplo, aqui a sombra, ela pode acontecer uma sombrinha mínima, mas é preferível que não aconteça. Mas se tiver uma sombra que pode ser praticamente insignificante, não vai atrapalhar o funcionamento do padrão. Então às vezes nós temos um pouquinho mais achatado, um pouquinho mais alongado, o quadrado perfeito, pode ter um pouquinho de sombra aqui, 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 aqui. E da mesma forma, esses padrões também se repetem no candle vermelho. Então, apesar desse padrão permitir a ocorrência das duas cores, vermelho e verde, quando ele aparece na cor vermelha, esse fato reforça a força vendedora. Então, o candle vermelho ele tem uma sinalização muito mais forte de que vai ocorrer a reversão. É um padrão de baixa, então, como nós já falamos anteriormente, aparece no topo de uma tendência de alta, indicando uma possível reversão de tendência ou correção. A sombra do enforcado deve ter pelo menos 2 vezes o tamanho do seu corpo. Quanto maior essa sombra, mais forte será esse padrão. É um padrão de menor força do que, por exemplo, outros padrões como o engolfo de baixa ou a estrela cadente. E esse padrão mostra que muitos já venderam os seus papéis, indicando um enfraquecimento da tendência de alta. Aqui vamos observar um exemplo na INEV 3 no gráfico de 1 hora. Então aqui notem que os preços eles tiveram aqui uma alta. Então, por exemplo, aqui muito semelhante à figura também do enforcado.
Só que no pregão seguinte nós não tivemos confirmação desse padrão. Então ele seguiu subindo. Aí aqui tivemos a formação do enforcado. Né? Desculpe, não é pregão seguinte, né? Na verdade isso aqui é um gráfico de 1 hora. Então aqui a gente viu que não conseguiu a força, realmente não conseguiu ter força de continuar subindo. E aí foi enfraquecendo e a tendência de alta aqui, aliás, desculpe, uma tendência de baixa, né? Uma correção teve início. Então esse aqui é um exemplo aí da INEV 3 no gráfico de 1 hora. No mesmo papel INEV 3 aqui também no gráfico de 1 hora, nós temos aqui num outro período, né? Aqui uma tendência de alta. E em seguida, né? Aqui nós tivemos um padrão aqui com uma sombra bastante característica. Que nem eu falei para vocês, às vezes o corpo ele não é tão curtinho, às vezes ele dá uma alongada. E em seguida nós tivemos a reversão da tendência. Aqui temos um exemplo na B3SA3, também de 1 hora. Esse padrão aqui, o enforcado, ele é bastante utilizado em day trade. É um padrão assim, que ele tem uma ocorrência interessante em gráficos intraday, né? E aqui nós temos também aqui, ó, a alta e surgimento do enforcado. Aí quando o enforcado surgiu aqui, o outro, né, o candle não conseguiu superar ele, foi perdendo força até que a gente percebeu aqui uma forte queda, né? Bom, espero que vocês tenham gostado sobre o padrão candle aí do enforcado. E até o nosso próximo encontro.